Ora, boa tarde. A condição que me traz aqui de inscrição neste congresso é de docente aqui desta casa, na Faculdade de Arquitetura e Artes, e, sobretudo, este ano, na condição de coordenador da disciplina de Projeto 2 do quarto ano, que é a disciplina e o ano indicado para abrir muitas das questões que estão a ser faladas neste congresso nestes 2 dias. E a apresentação, que não sei se vai ter muito interesse, mas tem muito a ver com as reflexões todas que tenho feito durante o ano junto dos alunos, e para mim é de veras importante porque os alunos vêm, quase todos eles, de alguns contextos onde estes temas ou não são falados, ou são obliterados, ou até negligenciados e marginalizados. E invoco aqui, em primeiro lugar, a figura de Janus, que é uma figura que me apraz muito, porque é uma figura da divindade romana que tem a ver com o passado, presente e futuro, e, sobretudo, com o facto de ter a visão sobre múltiplos aspectos de modos distintos. Isto é, nem eu sou senhor da razão, mas, invariavelmente, os outros também não são inteiramente senhores da sua razão. Portanto, se estas coisas não forem discutidas, eventualmente, o interesse delas reduz-se a muito pouco, porque está tudo tomado, e então, estando tudo tomado, não haverá lugar à discussão. Ora bem, começo por lhes referir que o século XX foi muito pródigo na destruição de cidades, de património e infraestruturas e tudo muito que era muito, sobretudo na Europa, da civilização construída. Mas agora continuamos a ter situações à mesma de grande destruição e de grande aflição urbana e social, para não falar exatamente dos cataclismos, mas é exatamente por isso que está aqui este tanque, para mostrar que eventualmente esta destruição é provocada. Mas há outro tipo de destruições e de cenários quase de guerra que vamos tendo por todo lado, seja nos países emergentes, seja nos países em desenvolvimento, onde de algum modo a finalidade humana de viver em sociedade está muito espezinhada e muito desgraçada nesse sentido, de que reduzimos muito a função de estar nas cidades, portanto, ser cidadão, a um mero facto de nela trabalharmos. Este amontoado de situações conduz a uma circunstância de uma profunda indiferença pela área social. De algum modo, os filósofos contemporâneos, seja os que definem a sociedade de consumo, como Gilles Lipovetsky, seja a ideia de progresso do Thomas Kuhn, ou seja, ainda a modernidade líquida do Zygmunt Bauman, dizem que estamos a conduzir a uma sociedade onde, sobretudo, os cidadãos vivem numa questão de profunda indiferença, de profunda banalidade e profunda vulgaridade. Isto é, todos os dia-a-dias remetem-se para estes cenários onde a civilização parece estar, de algum modo, ausente. E os cenários distópicos de cidades superpovoadas, poluídas, degradadas, é uma constante, e fazem-nos pensar se, efetivamente, este é o sinónimo de progresso que a sociedade, sobretudo a partir da sociedade industrial, nos pretendeu dar. E nisto podemos constatar, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, que há um imenso património que foi envelhecendo, no início até pela qualidade das construções, que não era a melhor, seja nos betões armados, seja nos metais empregos, nos aços e nos alumínios. E, portanto, há uma profunda e imensa parcela de sociedade que está construída, e mais do que ser reabilitada, requalificada, ela precisa, se calhar, é de ser ressuscitada. Porque é preciso que todos estes imensos edifícios dos anos 70, 80, nas grandes crises económicas do petróleo, até como foi referida, precisam, efetivamente, de levar um chamariz, uma capacidade de tirar às cidades esse pendor de que tudo pode acontecer das 9 às 5, 3 horas nos transportes públicos, e as pessoas amontoadas numa espécie de colmeias, sem que possam exercer exatamente a sua qualidade de vida. Estes edifícios são muito típicos de uma ideia de progresso que ainda temos. Parece que todas as cidades, se não tiverem
estes seus pequenos arranha-céus, o progresso não chegou lá. E eles podem, eventualmente, transformar-se não numa situação exatamente só de aplicação de elementos de cosmética, mas dar de novo uma capacidade de vida, sendo que a recuperação urbana e a reabilitação destes edifícios, sei lá, dizem os estudos que pode ser sempre uma poupança de cerca de 40%, variável, conforme a volumetria e a complexidade do edifício, é um facto, mas esses 40%, seja nas fundações, seja a estrutura construída, seja o tempo de projeto, pode ser uma economia significativa em sociedades que continuamente estamos a dizer que temos falta de recursos, falta de meios, falta de mão de obra, temos tudo e falta tudo. Isto é, esta cornucópia de fartura que o século XX nos deu parece estar a conduzir a um certo desgoverno e não sabemos como referenciar e como aplicar. Há pouco ouvi falar alguém sobre a questão dos programas do PRR não serem usados por falta de mão de obra. Não é só a falta de mão de obra, é também um desgoverno sobre a regulamentação, é um desgoverno dos pequenos poderes que exercem esse pequeno poder sobre as construções. Portanto, há um fator entrópico na sociedade que permite que ela tenha um fito. E, portanto, há uma capacidade de podermos dar outro valor àquilo que existe. A reabilitação pode acontecer de várias maneiras. Isto é um fator muito recorrente nas envolventes das grandes cidades, nas periferias, onde as coisas vão sobrevivendo. Tudo isto, mesmo assim, tem um poder de poder ser reabilitado, mesmo a tal questão do rejuvenescido e ressuscitado, e passarem a ter uma qualificação mais contemporânea, com a possibilidade de poderem se satisfazer, sobretudo as necessidades imediatas que têm a ver com o conforto térmico das casas. Li esta semana já no relatório da EDP que 40% da energia gasta em Portugal tem a ver com a climatização dos edifícios, e dentro da habitação 25% do orçamento que é gasto em energia é feito apenas só com o aquecimento, nem sequer com o arrefecimento. E, portanto, há que haver, porque isto é sobretudo uma vontade política, não é? Não sou eu que posso dizer isso inteiramente. Há que haver um fomento de que o que se gasta mais ao longo do tempo tem que ser recuperado num investimento mais direto na requalificação requalificação e qualificação, sobretudo do conforto. E os edifícios recuperados poderão ter um ar de que podem aguentar mais 25, 30 anos, 40 anos, e satisfazendo muitas das necessidades contemporâneas. Isto é uma questão que eu mostro também aos alunos, de que é que as cidades, da maneira como estão, são uma fonte de desperdício, seja pela acumulação de calor, seja pela falta de recursos e de estrutura, seja pelos problemas de impermeabilização. E basta ver, por exemplo, estas infofotografias sobre o calor emanado por uma cidade à noite, onde depois também assistimos a que imensas áreas são impermeabilizadas e, sobretudo, devido aos asfaltos, são negras, que retêm muito mais calor, não é? E, portanto, aquilo que nos parecem muitas coisas que são óbvias não são implementadas, seja pela indiferença, seja pela incapacidade de promover junto dos poderes ou junto dos interessados que as situações podem mudar. Todas estas infofotografias térmicas mostram o imenso calor que nós produzimos, e ainda que o planeta tenha variações térmicas e climáticas ao longo dos seus milénios todos, não as conhecemos todas, cabe-nos a nós eventualmente não as acelerar. E o facto de enterrarmos a cabeça na areia e dizermos que ela acontece por si mesma, estamos a escamotear que eventualmente neste momento já as percas para a sociedade estão a ser superiores às vantagens de não implementarmos situações de melhoria de qualidade urbana e qualidade de vida. E depois remetemos-nos para uma série de circunstâncias que é venderem-nos uma ideia de progresso e pensarmos se isto é verdadeiramente progresso. Custa-me a crer que nós, em consciência, podemos dizer que alguém que perde 3 horas por dia em circulação
para ir de um ponto A ao B, para trabalhar ciclicamente todos os dias, consiga considerar que isso de facto é uma qualidade de vida intrínseca. E por todo lado ainda conseguimos continuar a vender um sinónimo de progresso que está desajustado das reais realidades da sociedade. O professor tem 5 minutos. Sim, sim. Portanto, isto são as mesmas imagens de progresso que parece que continuam a fascinar as pessoas sem sabermos exatamente os seus custos. Uma coisa estranha que foi referida aqui há pouco é que nestas sociedades nossas contemporâneas, ocidentais, capitalistas, a importância que damos ao carro. É muito estranho vermos que eventualmente estamos a reduzir a área habitacional das pessoas para viverem em áreas mínimas e depois, em média, fornecemos 25 metros quadrados a cada veículo. Algo de estranho se passa neste conceito. Não é? Um carro que está parado a maior parte do tempo, em que transporta ar, em que 1500 kg de carro transportam 70 kg do condutor e depois chegamos ao local onde estacionamos e o carro em si tem mais espaço habitável para ele próprio do que exatamente para quem o conduz. E agora invoco a figura de Minerva, porque esta deusa da sabedoria pode nos dar alguma clarividência e é uma situação que eu tento passar aos alunos. E estranho que, sendo uma Faculdade de Arquitetura e Artes, não haja aqui nenhum aluno neste momento, porque isto, de facto, se não lhes começarmos a incutir esse sentido de que a sustentabilidade, a economia circular, a promoção da poupança de recursos, uma certa austeridade de meios, não conduz a uma sociedade melhor. Contudo, sendo eu arquiteto e sendo numa Faculdade de Arquitetura, não posso também deixar de dizer que não posso concordar que a arquitetura, que a habitação ou a construção em geral deva prevalecer o seu sentido de ser uma construção qualificada, com todas as regras, com toda a pré-fabricação, com toda a capacidade do BIM, e se esqueça a qualidade da beleza que deve ter. E sem beleza a arquitetura não tem vaidade, e se não tem vaidade a sociedade não se projeta nela. Por mais qualificada que seja a construção, se ela não dá o salto para a arquitetura, está a falhar perante a sociedade que a promove. E, eventualmente, temos que abrir os olhos e os parâmetros e ver noutras sociedades outros modos de construir e outros modos de perceber como é que as coisas podem funcionar, para que possamos não só estar amarrados aos métodos tradicionais de construir que nos consomem os ditos recursos e são, sobretudo, de dificílima manutenção futura, e perceber como é que podemos ter outros meios de perceber como é que a sociedade se pode realizar também. Neste sentido, vem muito a questão dos meios técnicos e tecnológicos de poder perceber como é que podemos ficar autónomos de muitas situações que têm a ver com um problema que a Europa muito se debate, que é a sua independência energética. Surpreende-me que as pessoas reajam de uma forma tão indiferente quando esse mesmo relatório da EDP diz que em março tivemos 83% de energia produzida por meios alternativos e poupámos 840 milhões de euros de importações de energia, e custa-me aceitar que eventualmente se ache tão negligente que se exportem em dinheiro 840 milhões de euros. E para isso temos que proporcionar às pessoas que nas suas construções, sejam plurifamiliares ou unifamiliares, em diferentes locais e em diferentes geografias, possam ter acesso a sistemas que lhes sejam facilmente, e como podemos constatar outro dia com a história do apagão, que possam ter algum tipo de autonomia. Tudo isto é necessário para dar alguns saltos qualitativos, para que as pessoas entendam que não têm que estar amarrados a um só sistema. Ninguém, como disse no início, ninguém é senhor da razão e devemos ter mais do que uma opção para o nosso conforto. Talvez fazermos uma implantação de novas torres eólicas, como esta, que tem uma outra dinâmica, tal como o Dom Quixote viu uma quantidade de moinhos na sua paisagem medieval. Promover outras situações das cidades que tenham mais desafogo e que promovam que as pessoas voltem a ter outro tipo de vida. Outro modo de construir edifícios que arrefeçam mais, por exemplo. Mais vegetação, porque as árvores estão sempre a trabalhar para nós. Isto eventualmente pode ser uma visão romântica, mas também porque não devemos ter romantismo na nossa vida, não é? E com isto percebermos como é que vai ser o futuro, não é? Dentro em breve vamos fazer sociedades em Marte, por exemplo,
e vamos levar o mesmo tipo de ganância social e ganância económica para outros planetas, ou vamos tentar melhorar aquilo que estamos a fazer mal aqui. Para isso, voltamos aos estudantes, temos que lhes promover que saibam que há alternativas ao modo mais simples de desenhar e de construir e de projetar, e que se sintam realizados com isso. Nesse final, é bom acreditarmos em ideias impossíveis, porque afinal elas existem e podem ver-se. Obrigado.